Irmãos e irmãs, de vez em quando a palavra de Deus nos surpreende e até nos assusta. Primeiro, a primeira leitura de hoje, São Paulo vai dizer aos Romanos sobre a importância e a capacidade da conversão, de mudar de atitude. Portanto, não é vergonha para ninguém mudar de opinião. Às vezes hoje você tem opinião sobre um assunto e amanhã você reflete, você avalia e pode ter outra opinião. Mas a mudança deve ser sempre para melhorar, nunca para piorar. A gente tem que estar atento à prática da justiça, à fidelidade a Deus e à caridade. Aquilo que vai fazer bem para mim pode fazer mal para os outros. E aí tem que ser pensado, refletido e buscar uma forma em que seja bom para todos. Às vezes uma opinião pode estar até muito certa, mas vai prejudicar muita gente. Aí é preciso buscar um meio termo. E isso é justiça. A justiça carece de servir melhor a todos. Então, por isso, São Paulo vai falar para a comunidade de Romanos para ter cuidado de não ser escravo da lei, não ser escravo do desejo, não ser escravo de si mesmo, mas ser fiel a Deus. E a vontade de Deus é que todos tenham vida e vida plena, ou seja, que todos sejam bem servidos para viver, para que a nossa vida seja um louvor a Deus. Depois no Evangelho nós encontramos uma palavra muito dura de Jesus. Ele diz para os seus discípulos: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer divisão. Ouvir isso de Jesus é muito difícil. E ele fala ainda: eu vim trazer fogo sobre a terra e gostaria que ele já tivesse aceso. Quando a gente escuta assim, parece que Jesus está maldizendo e trazendo o mal para a terra. Mas o fogo que Jesus fala é o fogo da fé, da fidelidade, de não deixar apagar a chama do amor a Deus. E depois quando ele fala, eu não vim trazer a paz, porque muitas vezes nós buscamos e até produzimos a paz, pensando assim: se eu não conversar com tal pessoa, nós não vamos brigar, então vamos buscar a paz. Não. Você deve dialogar com a pessoa para que vocês possam sempre conversar e não trazer dificuldade. Isolar a pessoa, ignorar a pessoa, não quer dizer que você está em paz com ela. É preciso dialogar, buscar o diálogo. E é isso que Jesus fala. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, muitas vezes não é compreendido. E por isso Jesus fala: eu vim trazer a divisão. De hoje em diante, numa família de 5 pessoas,
2 fica contra 3 e 3 contra 2. Pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe. E a gente precisa de entender o que ele diz. Olha só, se nós olhamos a nossa vida e pensamos, quantas vezes nessa semana, de domingo até hoje, eu entrei numa igreja? Quantas vezes, de domingo até quinta-feira? Quantas missas eu participei? E por que eu não fui na igreja? O que me impediu de participar de uma missa de domingo até hoje? Ou até mais. Quanto tempo faz que eu não vou a uma missa? E pode ser que tenha muito tempo. Por quê? O que me impediu de participar de uma igreja, de uma missa? E assim a gente pode ir fazendo pergunta, questionando sobre o que Jesus fala sobre divisão dentro de uma família. E acontece até da própria família ser empecilho de alguém ser fiel a Deus. E a gente ouve muito. Quantas esposas falam assim: eu não posso sair de casa sozinha, nem para ir à igreja, que o marido não permite. E assim a gente podia ver muitos exemplos. Então, para dizer que às vezes para ser fiel a Deus, precisa ser contra até um familiar. Porque o outro me impede de ir. A essa hora eu não posso porque tem que arrumar janta. Essa hora eu não posso porque tem tal coisa que me impede. E a gente vai encontrando desculpas e as divisões vão se formando dentro de casa. Se convida a família para rezar um terço, vai saindo um para cada porta. E ainda fala assim: você virou beata, você virou beato, não sai da igreja. Que rezação é essa? Basta ligar a televisão numa rede católica que esteja passando uma missa ou um terço, para alguém querer ver um futebol, querer ver uma novela, tem uma televisão só. Isso não é divisão? Quando tem um contra o outro, é divisão. E o que nós escolhemos? O que é mais fácil. É melhor concordar do que dialogar e dizer: não, primeiro nós vamos servir a Deus, depois a gente vai divertir, né? E é essa divisão que Jesus fala. Aquele que quer ser fiel à vontade de Deus, a palavra de Jesus, é perseguido. É perseguido pelos melhores amigos, o parente mais próximo. E Jesus diz: eu não vim trazer a paz, parece que eu vim trazer divisão. Mas é exatamente isso que vai nos fazer ver o valor da vida, o valor da fé, a importância da conversão, que São Paulo fala na primeira leitura. Temos que ter força para tomar decisão que leva à vida, e não que leva à morte, e não que leva à divisão, à contradição. Não podemos fazer a minha vontade, mas aquela vontade que seja melhor para todos. E Jesus nos chama a essa fidelidade, ser fiel a Deus, para que nós possamos participar com Ele
do batismo que ele recebeu, que era a morte na cruz. E pela morte de Jesus, nós tivemos a ressurreição. E é isso que fala ainda a primeira leitura. O presente que Deus nos dá custou a morte de Jesus, a vida eterna. E muitos de nós estamos aqui lembrando os nossos parentes falecidos. Quando a gente reza por um parente falecido, por um amigo que faleceu, o que é que a gente deseja para ele? A vida eterna, que ele esteja junto de Deus. É a coisa mais importante da nossa vida terrena, é desejar a vida eterna. Mas não basta só desejar a vida eterna, é preciso caminhar para a vida eterna. E o caminho para a vida eterna se dá através da boa vivência. Por isso, cuidemos de ser amigos uns dos outros, de ter coragem de dizer ao outro que a gente gosta deles, cultivar uma boa amizade, jamais isolar da família, mas buscar uma convivência fraterna, praticar a caridade, dar o perdão. É isso que garante a vida eterna. Compreender até a fraqueza do outro e ajudá-lo a crescer. É o que as duas leituras nos falam hoje. E o Salmo vai dizer: é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem se faz amigo de Deus, que se faz obediente à palavra de Jesus. Vamos querer, desejar lá no fundo do nosso coração, e pela nossa fé nós cremos que esses nossos irmãos falecidos, como tantos outros, estão repousando nos braços de Deus e que nos aguarda, porque nós também queremos ir para a vida eterna. Enquanto isso, vamos caminhando e fazendo o caminho. Mas um dia, eu desejo repousar eternamente nos braços de Deus. Mas então vamos ser fiéis a Deus. Vamos buscar, mesmo na nossa fragilidade, buscar e desejar as coisas de Deus. Tomar decisão de hoje em diante, pelo menos todo domingo eu vou à missa. De hoje em diante, ninguém e nada vai me impedir de ser amigo de Deus.